queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Hoje eu quero refletir com vocês, meus queridos, sobre as tempestades da vida. E para nossa reflexão eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 36, que diz assim, acompanhe aí comigo a leitura da palavra do Senhor. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram-lhe que ao menos ele pudessem tocar a orla do seu vestido. E todos os que tocavam ficavam sãos. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela tua fidelidade. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, nós confiamos, ó Deus, a nossa vida em tuas mãos. Confiamos, ó Deus, as pessoas que nesse momento debruçam sobre a sua palavra, cada lar, ó Deus, cada casa aberta, Deus, para a pregação da tua palavra. Visite-os, ó Deus, nesse momento, nessa noite, ó Deus, concedendo graça a cada uma dessas vidas, ó Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor, livra-nos do mal e fala conosco, porque queremos ouvir a tua voz através da ministração da tua palavra. Usa a minha vida como um canal de bênção em tuas mãos, Senhor, repreendendo todo o mal e falando aos nossos corações com a tua doce e poderosa voz. Obrigado por tudo, é no teu nome, Jesus Cristo Nazareno, que nós oramos. Amém. Queridos, esse texto que lemos aqui no Evangelho de Mateus, ele também está registrado em Marcos 6 e no Evangelho de João também, no capítulo 6. Fazendo aqui um breve resumo dessa passagem, nós iremos perceber que Jesus, depois de operar aqui o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando ali quase 5.000 pessoas, ele deu uma ordem aos seus discípulos, mandando-os que eles fossem para outra margem do mar da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Contudo, ele não apenas se despediu da multidão e foi se encontrar com os seus discípulos. Se tivesse feito isso, rapidamente ele estaria de volta ali no barco com os seus discípulos. Mas o texto aqui ele nos mostra que, depois de despedir da multidão, Jesus ele foi orar. E lá em oração, ele permaneceu por um bom tempo. Ele ficou muitas horas orando. E foi exatamente aí, neste momento, de uma suposta ausência de Jesus na vida dos seus discípulos, que eles enfrentaram os açoites de uma verdadeira tempestade trazida pelo vento contrário. E, queridos, é exatamente aqui que eu paro para pensarmos em nossas vidas. Porque quantas vezes eu e você enfrentamos tempestades? Quantas vezes somos açoitados pelos ventos contrários em nossa caminhada mundo afora? Respondendo a essas questões, nós podemos dizer que em boa parte de nossas vidas temos que enfrentar essas realidades da tempestade. Todos nós hoje, queridos, estamos passando por um momento de tempestade, de um vento contrário que a princípio não apenas nos paralisou em nossa trajetória, como também tem ceifado vidas mundo afora. E essa tempestade é esse coronavírus, o Covid-19, que apesar de ninguém aguentar mais ouvir, é uma realidade, né? Podemos dizer que
paralelo a esse grande mal que se abateu sobre as nações, porque o mundo inteiro está enfrentando essa realidade, muitos ainda, queridos, enfrentam suas tempestades pessoais, seus conflitos, seus problemas de foro íntimo, que só você e Deus sabe que você está passando. Isso, estou dizendo aqui que é só você e Deus que sabe, porque eu não posso, queridos, por mais que eu quisesse, eu não posso e jamais poderei enfrentar uma tempestade que é única e exclusivamente sua, e nem você poderá enfrentar uma tempestade que é única e exclusivamente minha. Cada um levará a sua própria cruz, cada um enfrentará, além das tempestades coletivas, como a que estamos vivendo, as tempestades pessoais. Contudo, preste atenção no que eu vou te dizer. É Deus, queridos, preste atenção. É Deus, é Jesus quem nos capacitará quando estivermos no olho do furacão, quando estivermos no meio de nossas tempestades. E por mais que possa parecer difícil acreditar no que eu acabei de falar, porque talvez a sua tempestade seja tão grande para você que você não esteja mais conseguindo perceber o agir de Deus em sua vida. Por mais que seja difícil para você, por causa do tamanho da sua tempestade, eu quero te dizer uma coisa. E essa coisa é que sim, o Senhor continua agindo em seu favor. Ele continua agindo em favor de todos nós. E o que nós precisamos fazer, queridos, para suportarmos as agruras, as aflições, é não perdermos a fé. Mas preste atenção, para que isso aconteça, queridos, será necessário compreendermos melhor algumas verdades relacionadas às tempestades da vida. Isso porque juntamente com as tempestades surgirão princípios dos quais jamais devemos nos esquecer. Porque serão esses princípios, serão essas verdades relacionadas às tempestades que nos farão, irmãos, olharmos para elas sobre outra ótica, concedendo-nos forças para não sucumbirmos aos intempéries da vida. E talvez você esteja se perguntando após tudo isso que eu falei, mas que verdades são essas relacionadas às tempestades que devemos compreender, pastor? Será, pastor, que na verdade existe algo que podemos tirar, alguma lição, algum aprendizado das adversidades, das tempestades? Existem verdades, princípios que devemos aplicar ao nosso coração e não nos esquecermos nas tempestades? Sim, existe. Vejamos então quais são. Primeiro, querido, a primeira verdade que devemos compreender em relação às tempestades é que as tempestades da vida são inevitáveis. Inevitáveis. Queridos, muitos pensam que quando passamos por tempestades é sinal de que Deus não está mais conosco. Mas isso é um engano. Isso é um pensamento que deve ser banido da sua mente, da nossa cabeça. E é engano porque a razão, o motivo das tempestades não é provar para nós que estamos sós. Não é. Você não está sozinho em meio à sua tempestade. Nós não estamos sozinhos em meio à nossa tempestade. Elas não surgirão na sua vida somente com o propósito de te levar a sofrer e mostrar para você de que você é um perdido, é um derrotado, que você não vai conseguir. Esse não é o propósito das tempestades. Vejamos então a vida de algumas pessoas que passaram por tempestades. Lembro-me aqui, meus irmãos, da vida de Jó. Jó passou por provação tamanha que sua esposa chegou a aconselhá-lo a amaldiçoar a Deus e morrer. Mas ele não seguiu esse conselho maligno e foi sustentado por Deus. Amém? José passou o que passou dentro de sua própria casa e depois lá no Egito, mas também foi sustentado pela presença de Deus. Vendido como escravo pelos seus irmãos, enfrentou cisterna, foi para o calabouço, foi para a prisão, foi humilhado, passou tudo o que passou, mas sendo sustentado por Deus. Jesus, queridos, Jesus enfrentou a maior de todas as tempestades ao ponto de sentir uma agonia tão grande, que lá no Getsêmani, seu suor tornou-se sangue.
contudo, também foi sustentado pelo Pai, foi sustentado pelo Senhor. Portanto, meus queridos, como podemos ver, todos passarão pelo momento de ter que enfrentar as tempestades, porque elas são inevitáveis. Agora, vamos pensar o porquê dessas tempestades serem inevitáveis em nossas vidas. Por que será que elas são inevitáveis? Você já parou para pensar nisso? A necessidade das tempestades? Por que elas são inevitáveis? A resposta é simples, queridos. Porque elas, as tempestades, estão inseridas nos propósitos de Deus. Amém? Pode não parecer, mas é isso mesmo que você ouviu. Deus usa as tempestades para os seus propósitos, para os seus fins, para os seus planos. Voltamos à vida de Jó. Na vida de Jó, por exemplo, estava acontecendo uma batalha cósmica, uma contenda proposta no céu, mas posta em cena aqui na terra. E nesta rigorosíssima prova de fé, o melhor homem da terra naquela época estava sofrendo as piores calamidades. Isso, meus amados, porque Satanás havia declarado que pessoas como Jó só amavam a Deus por aquilo que recebiam dele. Satanás se levantou então contra a reputação do próprio Deus, e Deus usou de seus meios, de seus propósitos, de seu plano para contrariar os argumentos de Satanás. Na vida de José, as tempestades, meus irmãos, tiveram o objetivo de conservar viva toda uma geração. E o próprio José entendeu dessa forma, pois disse a seus irmãos, lá no último capítulo de Gênesis, no capítulo 50, versículo 20, ele disse para os seus irmãos o seguinte: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Queridos, na vida de Jesus, as tempestades tiveram o propósito de nos ensinar como vencê-las. Jesus foi o nosso maior exemplo em tudo. Amém? Teve também o propósito de glorificar o Pai. Através de todo o sofrimento de Cristo, ele glorificou a Deus. Ele glorificou o Pai. O sofrimento, as tempestades de Jesus, teve ainda o sublime e maravilhoso propósito de resgatar a vida de todos os homens da sua vã maneira de viver. Amém? E nas nossas vidas, quais são os propósitos das tempestades? Quais serão os propósitos das tempestades na sua vida, na minha vida, na nossa vida? Podemos dizer que Deus pode usá-las para todo e qualquer fim. Amém? Contudo, eu quero destacar aqui, com base no texto, o princípio do ensino. Sim, porque será necessário muitas vezes passarmos pelas tempestades para sermos ensinados por Deus. O nosso texto aqui que lemos, texto que nós meditamos, queridos, aqui nós podemos ver que nesse texto, a tempestade na vida dos discípulos teve como propósito ensinar os discípulos, irmãos. Por isso que eu estou falando do princípio do ensino. Nós vemos aqui que teve o propósito desse ensino. Essa tempestade, ela aconteceu na vida desses discípulos para ensinarem a eles a terem fé. Amém, meus irmãos? Depois de testemunharem tantas coisas que eles tinham visto, que Jesus tinha feito, eles ainda precisavam aprender sobre a fé. E Jesus usou os seus meios dessa tempestade, a qual permitiu que eles passassem, para ensiná-los o princípio da fé. Queridos, por mais que seja difícil para você compreender isso, de fato, é por meio das tempestades que somos ensinados por Deus. Amém? É verdade também que Deus ensina por amor. Sim, nosso Deus é maravilhoso e Ele nos ensina por amor. Mas o problema, preste atenção no que eu vou te falar, o problema é que muitas vezes, além de não entendermos a linguagem de amor de Deus, nós ainda a desprezamos.
E aí é necessário que Deus se utilize de outros métodos que não seja o do seu amor, para que nós possamos codificarmos a sua mensagem. Aprendermos de fato o que Ele quer nos comunicar. O profeta Isaías disse lá no capítulo 26 do seu livro, no versículo 9, finalzinho do versículo 9, ele disse assim, preste atenção: porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Nos versículos 10 do capítulo 26 ainda, de Isaías, ele disse: ainda que se mostre favor ao ímpio, linguagem de amor, favor de Deus a nós, aos homens, aos ímpios, isso é uma linguagem de amor. Isaías disse: ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Queridos, mesmo Deus mostrando todo o seu favor, ainda assim muitos de nós não aprendemos a sua justiça. Não dediquemos nossa vida aos seus caminhos. E persistimos, muitas vezes, em vivermos na prática ou nas práticas da iniquidade, do erro. E aí, vindo então sobre nós as tempestades, aprenderemos e dedicaremos mais tempo para aplicarmos nossos corações na execução da vontade do nosso soberano Deus. E para compreendermos que de fato é assim que as coisas muitas vezes acontecem, eu quero citar aqui ainda Isaías 26, versículo 16. Lá diz assim: Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Queridos, as tempestades são inevitáveis e necessárias, porque muitas vezes só derramaremos nossos corações na busca pelo Senhor em oração diante do aperto. Essa é a realidade. Então, há um propósito de Deus na tempestade, nos ensinar. Amém? Segundo, a segunda verdade que devemos compreender em relação às tempestades é que nas tempestades da vida, Jesus está ao nosso lado. Amém, queridos? Queridos, Jesus ordenou a seus discípulos que eles fossem para o outro lado e ele foi orar. E agora, eles estavam sozinhos no meio de um vento contrário, no meio de uma tempestade. Sozinhos, largados, abandonados. Não é assim que o texto está dizendo? Nos mostrando, Jesus foi orar e os seus discípulos ficaram abandonados, sozinhos, no meio de uma tempestade. Queridos, não foi isso que aconteceu. Jesus se retirou para orar. Primeiro, ele queria orar. Segundo, ele tinha um propósito de ensinar aos seus discípulos o princípio da fé. Mas ele fez tudo isso, vendo tudo. Amém? Acompanhando os seus discípulos. Eles não estavam sozinhos. Marcos, o Evangelho de Marcos, aqui no texto que estamos não mostra, mas Marcos, que também narra essa mesma história, Marcos 6, versículo 47. Marcos 6, 47 e 48 diz: E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Então Marcos 48, irmãos, diz que Jesus estava vendo. Eles estavam no olho do furacão.
mas Jesus via a luta de seus discípulos. Jesus estava olhando, vendo a luta daqueles homens, a tempestade daqueles homens. E Jesus está vendo a tua luta. Jesus está vendo a sua tempestade. Independente de qual seja a tua luta, Cristo está vendo. O Senhor sempre está atento, irmãos, às nossas aflições. Lá em Êxodo 3:7 está escrito: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Queridos, o Senhor viu a tempestade sobre a vida do seu povo no Egito. Ele viu a tempestade dos seus discípulos lutando contra a maré que crescia cada vez mais pelo vento contrário. E Ele está vendo a sua, a minha, a nossa tempestade exatamente agora, porque Ele está do nosso lado. Ele está no nosso barco. Você precisa confiar nessa presença bendita. Você precisa confiar nessa verdade em relação à tempestade. Ela é inevitável. Talvez seja necessário que ela venha sobre a sua vida para que você aprenda algo da parte do Senhor. Mas, todavia, mesmo em meio à sua tempestade, você não está sozinho. Deus é contigo. Ele está vendo. Ele está te aperfeiçoando. Ele está olhando. Ele está estendendo a mão. Ele está vindo ao seu encontro, como diz o texto. Confia. Confia. É possível sim tirarmos coisas boas em meio às tempestades. Amém? A terceira verdade que devemos compreender em relação às tempestades é que as tempestades da vida, queridos, também são bênçãos. Amém? As tempestades são bênçãos. Por que elas são bênçãos? Né? Com certeza você está pensando nessa questão. Poxa, pastor, por que elas são bênçãos? Por que essas tempestades da nossa vida, essas lutas e aflições que passamos são bênçãos? Queridos, eu posso dizer que primeiro elas são bênçãos. Por quê? Porque são os meios de que Deus se serve para nos atrair para perto dele. Amém? Pedro, ele teve uma vontade tão grande, irmãos, aqui no nosso texto, tão grande de se aproximar de Deus, em meio à tempestade, em meio ao vento contrário, que ele quis fazer isso, se aproximar de Deus, andando sobre as águas. Amém? Olha só aqui o versículo 28 do nosso texto. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Irmãos, as tempestades são bênçãos porque elas vão nos aproximar de Deus. Nós vamos sentir uma sede tão grande de Deus em meio à tempestade, à luta e às aflições, que nós faremos de tudo para nos aproximarmos do nosso Senhor. Seremos capazes de sairmos do barco e andarmos sobre as águas em direção a esse Deus, querendo encontrá-lo, sedentos, ansiosos. E aí eu digo para você, é bênção ou não é? Lógico que é bênção. Sabe por quê? O melhor lugar para estarmos é na presença do Senhor. A tempestade vai te proporcionar isso. A tempestade tem nos proporcionado isso. Não desperdice essa oportunidade. O Senhor tem te dado a oportunidade de buscá-lo, de se aproximar dele em meio a essa tempestade que estamos vivendo, de estarmos nesse isolamento social, algo inimaginável, mas que é a nossa realidade hoje. Os outros discípulos, além de Pedro aqui, também se aproximaram do Senhor a fim de adorá-lo. Não foi só Pedro que quis se aproximar, mas os outros também. Versículo 33 do nosso texto aqui vai falar sobre isso. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no. Olha como que tempestade, irmão, se converte em bênção. Talvez é preciso que a tempestade venha sobre a tua vida para que você se prostre em adoração diante do teu Deus. Para que você busque a presença de Deus sem olhar para o obstáculo, com desejo no teu coração de adorá-lo, porque esses homens que estavam aqui no barco, esses discípulos fizeram isso. Depois que eles viram, passaram pelas ondas, pelos ventos, pela tempestade, eles sentiram esse desejo. Pedro quis ir, irmãos, por cima d'água. Os outros discípulos aproveitaram a oportunidade e se aproximaram do Senhor querendo adorá-lo.
Deus quer ser adorado pela sua igreja, por você, por mim, pela humanidade. E às vezes é necessário que a tempestade venha para que nós de fato façamos isso, irmãos. E se está acontecendo isso na tua vida, glorifique a Deus, porque isso é bênção de Deus na tua vida, mesmo em meio à tempestade. Você está tendo a oportunidade de se aproximar e adorar ao teu Deus. Amém, queridos? Em segundo lugar, precisamos compreender que as tempestades são bênçãos, porque ela nos leva a reconhecermos a Deus. Oh, aleluias! Reconhecermos a Deus, irmãos. Deus quer ser reconhecido. Deus tem sido esquecido, Deus tem sido apagado. Deus está no cantinho, isolado no coração de crentes nominais, e Ele quer ser lembrado como Deus, como Senhor de maravilhas, como soberano. E muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes você não reconhece Deus como sendo Deus da sua vida. Muitas vezes a tua vida está entronizado, sabe quem? Você mesmo. No trono da tua vida, no teu coração, as preocupações com o mundo, com as coisas desse mundo, com a glória desse mundo, e Deus está lá em segundo, terceiro e talvez em último lugar na sua vida, e você não tem reconhecido Deus como Senhor soberano, absoluto, aquele do qual você depende de tudo, para tudo, irmãos. E aí nós temos a oportunidade, através das tempestades, das aflições, dos ventos contrários, de reconhecermos Deus, de reconhecermos o agir e a mão de Deus. O versículo 33 diz: então aproximaram-se os que estavam no barco, os outros discípulos, e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Talvez você, eu, muitas vezes, nós só iremos reconhecer que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus, passando pelo vale da sombra da morte, passando pelas aflições, irmãos. É necessário que isso aconteça. E elas têm que ser vistas por nós como bênçãos, porque Deus ainda está nos dando a oportunidade de nos aproximarmos dele, de reconhecermos que Ele é Deus. Amém? És verdadeiramente o Filho de Deus. Como eu falei muitas vezes, queridos, o Senhor só será reconhecido por nós em meio às lutas e às tempestades. Mas ainda assim, isso é uma bênção para nós, porque estamos tendo essa oportunidade ímpar de ainda, presta atenção no que eu estou te dizendo, ainda reconhecermos a mão do nosso Deus sobre a nossa vida. Amém? Em terceiro lugar, precisamos entender que as tempestades, elas são bênçãos porque elas demonstram, sabe o que, irmãos? A permanência do amor de Jesus por nós. Aleluia. As oportunidades nos proporcionam, as tempestades, nos proporcionam isso. Reconhecermos aqui, né? Elas demonstram para nós aqui a permanência do amor de Jesus por nós. Você reconhecer que Cristo ainda te ama, que Jesus ainda te ama. Amém? Porque presta atenção, por que eu estou dizendo isso? Se o Senhor ele não tivesse mais interesse em nós, em nos ensinar, nada, certamente poderíamos dizer que Ele deixou de nos amar. Se a gente não conseguisse perceber isso aqui, se a gente não tivesse, né, essa percepção de ver o interesse do Senhor em nos ensinar, poderíamos dizer que se Ele deixou de nos ensinar, é porque Ele não tem mais amor. Se Ele não vem em nossa vida, se apresentando ainda aqui em meio às tempestades, demonstrando a prova do seu amor por nós, é porque talvez Ele não sinta mais nada por nós. Nós já conseguimos desagradar tanto o Espírito Santo que tivemos a triste capacidade de apagar, entristecer tanto que tivemos a capacidade de apagar a atuação do Espírito Santo em nossa vida, e aí não há mais amor por parte de Deus, né? Então, temos que enxergar aqui que as tempestades, elas demonstram a permanência do amor de Jesus para conosco, né? Porque se Ele insiste em nos corrigir e nos ensinar, ainda que por meio das tempestades, é porque, meus irmãos, Ele nos ama. Se o Senhor insiste com você em te ensinar por meio das tempestades, por meio das lutas, por meio das aflições, é porque Ele ainda te ama. Ele ainda quer que você se corrija, Ele ainda quer que você se aproxime dEle, Ele ainda quer que você o reconheça como o Senhor de sua vida, e é isso que nós precisamos fazer. Amém, irmãos?
Então não veja a tempestade como maldição, não veja a sua luta como maldição, veja ela como oportunidade que Deus tem te dado de adorá-lo. Amém? Eu quero encerrar dizendo que o propósito das tempestades não é de te fazer sofrer. Deus nunca planejou para você, queridos, para mim, para os homens, o sofrimento. Amém? Contudo, tempestades existem e não há dúvida de que elas existem. Sabe por quê? Para nos levar a olharmos para o alto em busca daquele que devemos tocar suas vestes, que é Jesus, a fim de sermos socorridos de todas as mazelas que contaminam e adoecem não apenas o nosso corpo, mas também a nossa alma, irmãos. A nossa alma. A humanidade, queridos, vem adoecendo cada dia mais, em todos os âmbitos. E Cristo, nosso Senhor, Ele segue insistindo em nos curar com seu amor e com seu cuidado. Mas muitos não conseguem captar ou codificar a mensagem desse zelo por parte do nosso Senhor. E como Ele jamais desistirá de mim e de você, Ele continua e continuará permitindo as tempestades da vida, a fim de que sejamos atraídos para Ele. Amém? Portanto, independente de qual seja a tempestade que você estiver passando ou vivendo, faça como os homens, aqui de Genezaré, faça como esses homens aqui no texto. E o que foi que eles fizeram para que eu te dê esse conselho? Olha aqui o versículo 35 e 36. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Então o que aqueles homens de Genezaré fizeram? Eles reconheceram Jesus. Amém? Reconheceram Jesus. Reconheça então, portanto, o Senhor em sua vida, porque só Ele fará você passar pelas tempestades em segurança e chegar ao seu destino final. E podemos dizer um destino final que Ele mesmo determinou ou planejou para você. O versículo 34 do nosso texto diz assim: tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Os discípulos só chegaram do outro lado, irmãos. Passaram pela tempestade, porque Jesus era com eles. O Senhor estava com eles, auxiliando, vendo, abençoando, estendendo a mão. E esse Jesus é contigo. Esse Jesus é conosco, independente das nossas aflições, independente das nossas tempestades. Eu encerro a minha fala nessa noite, citando aqui mais uma vez Isaías 26, versículo 4, que diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confie no Senhor. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é o capitão do nosso barco, e tempestade nenhuma nos acometerá, ainda que elas venham sobre nossa vida. Entendamos a propósito de Deus nisso, para nos aperfeiçoar, nos atrair para Ele e continuar nos dando oportunidade de reconhecermos quem é Deus em nossas vidas. Deus os abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Glorioso Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade ímpar de estarmos mais uma vez debruçando-nos sobre a Tua Palavra. E te pedimos que o Senhor confirme essa palavra no nosso coração, no coração dessas vidas, ó Deus, essas pessoas que ouviram essa mensagem nessa noite. Que possamos aprender com as tempestades, ó Deus. Que possamos ver a tempestade sobre outra ótica, Senhor. Não estamos livres, nem mesmo o Senhor Jesus foi poupado de passar por aflição nesse mundo, Senhor.
Todavia fez isso, ó Deus, com o propósito de glorificar ao Pai. Que nós, em meio às tempestades e às lutas e às aflições do tempo presente, possamos, ó Deus, ter a sabedoria de vivermos para o louvor da glória do Teu nome, não duvidando do Teu poder, não tendo medo, nos espantando, Senhor, não perdendo a nossa fé ou nos desanimando, mas olhando para o autor e consumador da nossa fé, sabendo que Ele nos acompanha, que Ele nos vê, que Ele está junto, que Ele percebe, ó Deus, tudo que estamos passando e que venha ao nosso encontro no Teu tempo determinado. Obrigado pelas oportunidades que as aflições e as lutas têm nos dado, Senhor, de crescermos cada dia mais, Senhor, como cristãos, de melhorarmos cada dia mais diante do Senhor. Perdoe nossas falhas, ó Deus, perdoe os nossos pecados e abençoa-nos a cada dia, Senhor. Olha para o Teu povo, para a Tua igreja e livra-nos de todo mal com o Teu poder e a Tua glória. Abençoe os lares, ó Deus, abençoe as famílias, todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem e aqueles que não estão, que a face do Senhor seja amparada pela Tua mão, Senhor. Que os homens, a humanidade inteira, desfrute da presença do Senhor sobre suas vidas, porque somente, Deus, debaixo da Tua potente mão, é que nós encontramos segurança. Obrigado por tudo, Jesus, é no Teu nome, santo e bendito, que nós oramos e Te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.